Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Deixa eu já aviso aos navegantes, eu vou deixar a luz acesa aqui, enquanto eu manobro o carro na garagem. Aviso aos navegantes, hoje, não, a primeiro aviso é o seguinte: eu fiz uma manobra meio estranha na garagem, não tenho muita certeza de como é que eu vou conseguir sair. Essa é a primeira notícia, para mim mesmo. A segunda notícia é que eu acho que talvez o tema desse desabafo matinal aqui hoje seja um pouquinho mais pessoal e um pouquinho mais delirante do que o costume. Então, se você perceber que isso está virando muita terapia de grupo, sem grupo, fique à vontade para desencanar, porque é uma questão que me intriga, mas só o fato de eu me intrigar já é um sinal de que talvez seja pessoal demais, porque na verdade ninguém quer se intrigar com nada. Então, vamos lá, a questão é a seguinte: façam companhia, até a hora que aguentarem, claro. Estava eu ontem, blá blá blá, trabalhando, dando uma olhadinha de vez em quando ali nas poucas coisas que eu sigo no Twitter. Uma delas é um canal maravilhoso chamado Brain Picker. Brain Picker é curadoria pura, é de um canal chamado brainpickings.org, muito bom. Acho que foi lá que eu vi. E aí tinha ou foi num outro que eu também sigo, que chama Big Think, né? Acho que foi Big Think, que falava o seguinte: ser mais inteligente ou ser mais esperto tem os seus riscos. E eu fui lá ler que história era essa. E a história é extremamente interessante, pelo menos para mim. Eu não acabei de ler, eu li lá metade, vou ler outra metade depois no tablet. A questão é a seguinte: o que o cara coloca é que pessoas mais inteligentes, mais smart, ele chama de smart, naquela coisa de você ser, né, não só ter cultura geral, ou ter erudição, ou ser ter o que for, mas assim, a capacidade de articular, né, de raciocínio e tal. Que pessoas smart, ao contrário do que se poderia imaginar, elas são bastante suscetíveis a alguns tipos de engano meio perversos. A gente sempre acha que se o cara for mais esperto, ele não vai cair em conversa furada e tal, né? Mas aí que mora o problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: normalmente pessoas que são mais inteligentes, elas conseguem, vou acertar um pouco isso daqui, elas conseguem articular melhor, né? Contar melhor histórias, né? E esse fator de conseguir contar melhor histórias de uma maneira mais convincente, etc e tal, pode ser um risco, um perigo, pelo seguinte: porque se o cara for suficientemente inteligente, ele consegue, mesmo a partir de coisas completamente sem pé nem cabeça, sei lá, crenças, superstições, auto-enganos, sei lá, o diabo a quatro, ele consegue fazer lá um abracadabra, uma mágica, e conseguir contar para si mesmo uma história convincente. E como ele é um cara inteligente, como ele se acha inteligente, ele não vai estar muito aberto a alguém questionar isso, né? Olha que coisa curiosa, vou tentar repassar isso mais sinteticamente. O fato dele ser mais inteligente faz com que ele crie histórias ou uma versão mais crível, mais bonita, mesmo que a partir de coisas que sejam completamente sem pé nem cabeça. Esse é o primeiro ponto. Já dá o que falar aqui, pelo menos para mim. A segunda questão é que, justamente pelo fato do orgulho dele ser inteligente, etc e tal, vai ser difícil esse cara se abrir a questionamento. Isso para mim é fascinante, não só porque, sei lá, me faz lembrar de trocentos casos que eu conheci, ou casos históricos e tal, como também me alerta até que ponto que eu posso estar fazendo para mim mesmo alguma coisa assim, né? E aí um terceiro ponto é que eu vou chegar na questão inicial, na precaução que eu coloquei inicialmente, que é a questão do intrigar, né? De ficar intrigado. Então vamos voltar para a parte do contar bem as histórias.
tenho bons amigos trabalhando de uma maneira muito apaixonada e muito honesta com o tema de storytelling, né? Que virou uma disciplina. Mas isso é uma coisa curiosa, porque talvez a humanidade inteira precise de histórias bem contadas, né? Tem um ditado em italiano que fala assim: non è vero, è ben trovato. Se não é verdadeiro, pelo menos é bem contado. E quando você está fazendo isso com você mesmo, né? Você está, sei lá, se auto-iludindo com as suas histórias todas, você vai acreditar que sua mãe tinha razão, você é uma pessoa especial, os seus professores tinham razão, você é um gênio, né? O seu signo diz isso, o seu signo diz... Aí você vai juntando essas coisas todas numa história gloriosa e bonita, embora os elementos individuais não valham muita coisa. Tudo bem, enquanto é uma escolha pessoal, se bem que isso é um bom tema, mesmo para mim, não sei se para você é, até que ponto eu mesmo estou me enganando. A questão dessas histórias bem contadas é quando elas influenciam pessoas e, sei lá, influenciam uma era, influenciam, sei lá, uma geração, né? Isso é preocupante porque, de novo, se a pessoa é inteligente e ela vai ter prazer em consumir aquela bela história, há coisas que meio se autoalimenta, né? O cara se encanta com a própria sensibilidade, com a própria inteligência, com ter entendido aquela história, que pronto, se essa história for suficientemente bem contada, ela meio se blinda sozinha por esse mecanismo, né? É lógico que eu penso em algumas campanhas de marca, é lógico que eu penso na Apple, é lógico, né? Tem um belo caso de tudo, né? De branding, de storytelling, tá bom? Sempre penso nisso. Mas tem coisas que são um pouco mais perversas. Você pode ter isso sendo usado até em mitos nacionais, em construção de uma nação, né? Eu vi isso um pouco de perto, porque eu nasci na ditadura e aí eu vi várias campanhas nacionalistas malucas, do tipo Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Sendo que muita gente deixou de uma maneira não muito espontânea, meio triste. Até, sei lá, inúmeros esforços, né, de tentar convencer que aqui a natureza é mais bonita, o hino é mais bonito, tudo é mais bonito, né? Até você tomar o primeiro avião, parar no país do lado e descobrir que lá também é bonito. Então, tem essa história do storytelling como forjar, né, uma realidade crível, uma realidade convincente a partir de elementos, né, que ninguém para se questionar. Essa é uma questão que sempre me incomodou quando alguém louva, né, de maneira incondicional disciplinas desse tipo, tá? A gente não pode esquecer, aqui no Brasil a gente fala propaganda e marketing, né? Propaganda, quando você fala propaganda para um cara que é americano, inglês, o cara fica meio assustado, porque para ele propaganda é a propaganda política, sobretudo a propaganda da Guerra Fria, a propaganda nazista, a propaganda fascista, tal. Aqui não sei porque a gente mistura um pouco as bolas, né? A gente deveria falar publicidade. Mas anyway, então, ok, como qualquer disciplina humana, storytelling é uma faca de dois gumes, parabéns, pode ser usada para o bem e para o mal, parabéns, tudo bem. Mas uma questão bastante preocupante para mim é justamente o fato de pessoas mais inteligentes ou com a autoestima mais robusta serem as mais suscetíveis. Isso me pegou um pouco de surpresa, né? Porque inicialmente eu podia pensar que quem cai nessa história, quem é carente, quem tem toque, quem sei lá o que, né? Quem gosta de historinha e tal. Mas já que faz parte da natureza humana esse gosto por histórias bem contadas, realmente dá o que pensar nessa capacidade, mesmo de pessoas formadas, né, pessoas viajadas, etc e tal, de se auto-enganarem. Na verdade, acho que isso até faz parte um pouco do processo de amadurecimento, de envelhecimento. Quando a gente é novinho, a gente fica achando que quem é mais velho, pô, o cara, gênio, né, meu? Gênio, tal. Aí você vai ficando mais velho e percebe que não só você não está virando um gênio, nem é tão esperto assim, quanto aquelas pessoas que você achava do grande balacobaco
também não estão com essa bola toda. Muitas vezes os caras estão no delírio contínuo, né? Então isso faz um pouco parte do processo de amadurecimento. Inclusive, recentemente, uma pessoa super simpática me perguntou alguma coisa da minha carreira, sei lá. Eu contei um episódio qualquer e a pessoa colocou isso numa nossa, não, realmente isso é o desdobramento natural daquilo que você começou. Contou uma história bonita. Eu falei, olha, desculpa, não, é acaso, eu não podia imaginar, né? Se faz sentido agora, olhando de frente para trás, né? De trás para diante, sei lá, é porque você é inteligente e criativa, porque na verdade isso não faz sentido. E até espero não ter sido rude com a pessoa, mas eu só queria evitar a idolatria, só queria evitar a mistificação, só queria evitar a construção de uma bela história que não tem pé nem cabeça, né? E, aliás, engraçado, né? Eu não sei quando você estudou história, quando eu estudei história, se a história que você estudou era uma sequência de fatos pomposos, né? Aquela coisa de um progresso confirmando uma nação. Se você viu isso, cara, estão te enganando, porque nunca é assim, tá? Mas aí vamos voltar para uma questão. Tem se vocês procurarem no YouTube, vocês devem ter visto essa história. É o Steve Jobs dando fazendo uma apresentação, fazendo uma palestra. Tem um nome isso, mas estou esquecendo. Acho que ele era paraninfo de uma turma em Stanford, alguma coisa assim. E aí no discurso dele, ele é super emocionante, é muito bonito. Toda vez que eu vejo eu choro e tal. Mas aí ele conta uma coisa, não, porque olha, fica tranquilo que uma hora você vai olhar para trás e os pontos vão se ligar. Na verdade, pensando bem, isso é um delírio, né? Os pontos não... Se você conseguiu ligar os pontos, é por um talento criativo seu, né? Os pontos interligados são simplesmente uma das maneiras possíveis de contar a história, não a maneira possível de contar a história, né? Então, quando você, sei lá, vai fazer a biografia de um grande homem, você liga os pontos, né? Para mostrar uma coisa inexorável, para mostrar uma coisa, né, que tinha que ser destino, diabo a quatro. Isso, na verdade, é ficção, é um esforço ficcional. A gente faz isso o tempo todo. Acho que é assim que o cérebro funciona. Como o cérebro funciona de uma maneira, a percepção, né, a memória funciona de uma maneira muito peculiar, talvez justamente na base de, né, tentar criar historinhas a partir de fatos desconexos. Por exemplo, imaginar que a Terra se move porque está em cima de uma tartaruga, sei lá, aquelas coisas de sempre. O que as estrelas e os astros e a PQP, sei lá, são belas histórias, né? Mas isso só, na verdade, elas não são mais ou menos verdadeiras, elas são ficções bonitas. Então, quando você vê, quando eu vejo, pelo menos, histórias muito bonitas de alguém, né? A bendita história do Connecting the Dots, eu falo, o cara contratou um bom redator, né? Contratou um bom jornalista, contratou um bom escritor, né? Porque o papel, a minha formação básica é de comunicação, e o que tem em comum com Photoshop, edição de vídeo, assessoria de imprensa, jornalismo, edição de texto, tudo isso tem em comum o seguinte: fazer que o mundo pareça mais coerente do que ele é, né? Quando você vê alguém, sei lá, um documentário sobre alguém, uma biografia sobre alguém, quando você vê uma foto de estúdio de alguém, campanha eleitoral está aí, né? O que vai acontecer. Tem uma série de bons profissionais, né? Profissionais super competentes e tal, cujo talento é transformar um balaio de gatos numa história bonita, ou numa fala bonita, ou numa cara bonita, numa expressão bonita. Eu já fiz isso. Eu me lembro uma vez eu participei de uma campanha política, faz tempo, eu trabalhava em TV ainda, e na época você não podia usar cenas, é um delírio, né, completo, mas você não podia usar vídeo do candidato na rua, só podia usar foto. Puta que saco, então, né, só foto congelada e tal. E aí o candidato era um cara que, puta, não tinha carisma nenhum tal, então quando ele ia abraçar o povão, os caras tiravam foto, gravavam. E aí você tinha que ficar olhando quadro a quadro para ver se algum daqueles quadros, né, alguma daquelas imagens era simpática, não é?
E aí às vezes você fica, assim, 5 minutos, faz a conta, cada segundo, vamos lá, cada segundo são 30 quadros, né? 30 quadros por segundo, multiplica por 60 para dar 1 minuto, e multiplica por 5, você tem que ver milhares de quadros até achar uma imagem que passe a impressão de que o cara é legal. E é essa imagem que vai ficar. A questão é, se é uma imagem entre milhares, ela representa a realidade ou não, mas é o que vai ficar. É ponto. Então tá, então só tô chovendo no molhado, quer falar que ok. Não confie em tudo que você vê, tal. Essa é a primeira questão sempre. Mas vamos voltar para a história do... Aliás, está um trânsito gozado, né? Trânsito é uma coisa na categoria imponderável também. E aí, voltando para a questão que é o que está me intrigando, das pessoas mais inteligentes serem justamente aquelas que são mais suscetíveis a se encantar com uma história que elas mesmas criam. Isso me faz pensar numa coisa interessante, que é, a gente está sempre elogiando a era técnica, a tecnologia, a ciência, né? O digital, blá, 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 blá. Saiu uma pesquisa recentemente aí sobre quantos americanos acreditavam em Darwin e evolução. Cara, era tipo menos de 20%, né? Aí você fala, pô, eu nem quero imaginar como é que é isso no Brasil, não sei. Mas você fala, pô, pera um instante só, né? Como é que, né, na era da tecnologia, do GPS, do celular, do Diaba 4, existe ainda tanta resistência ao pensamento científico? Talvez porque, e aí tem uma coisa extremamente interessante, que acho que vale a pena fazer uma distinção séria. Uma coisa é tecnologia, tá? Gadgets que brilham, que piscam, né? Que você consegue colocar um monte de coisa dentro de um celular que parece um chocolatinho, tá? Isso é tecnologia, tá? Não confundir tecnologia com ciência. Não confunda, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, a Revolução Industrial, você tinha locomotivas cruzando a Inglaterra, máquinas a vapor, tal, tecnologia de ponta. Só que na real os caras não tinham ainda um modelo científico para termodinâmica. Não tinham. Eu fiz termodinâmica na faculdade, eu trouxe cabeludo. Os caras construíam máquinas tecnologicamente avançadas, mesmo sem entender a ciência por trás daquilo, tá? Só para peguei um exemplo extremo, mas você pega essa era da, entre aspas, digital, big data, business intelligence, blá 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 blá, que parece indicar um mundo de certezas luminosas, na verdade esconde uma coisa da ciência que eu acho fascinante, mas que é muito pouco glamourosa, que é uma questão assim do ou não. Ou não. Qualquer certeza que você tenha, qualquer teoria, ela é válida até prova em contrário, até você arrumar uma melhor, né? Recentemente, ela está, sei lá, não sei quantos anos, 50 anos com esse papo que a velocidade da luz é mais alta, aí você constrói uma teoria inteira, tal, aí os caras lá descobrem que talvez o neutrino seja mais rápido. Opa, para tudo, né? Vamos ver se é mais rápido ou não. Se realmente for mais rápido que a luz, vamos ter que voltar para a lousa e desenhar tudo de novo. E isso não é um pecado, né? Em outras áreas, se você falar, olha, essa religião está errada, você morre na cruz, você morre queimado, alguém vai botar uma bomba no seu carro. Todo dia no jornal eu vejo gente explodindo por causa disso. Mas na área da ciência, esse ou não, ou aquele e se, né? Essa dúvida sempre é sistemática, faz parte. Então é o mais apaixonante. Você não é uma questão de verdades e certezas, é questão de hipóteses que funcionam ou não. Então recentemente eu estava lendo uma matéria que eu fico acompanhando um pouco essas coisas. A gente está numa época, em termos de ciência, de incertezas fenomenais, incertezas absolutamente fenomenais. Todo um otimismo que havia na década de 50, né? Puto otimismo, né? Já tinha bomba atômica, começando a construir os primeiros foguetes, 50, 60 e tal. A impressão que tinha que os mistérios iam acabar. Aí quando você chega hoje,
vê lá a televisão, assiste um pouco do Discovery Channel. Questões fundamentais como o que é o tempo, o que é a gravidade, o que é, sei lá, aí pinta a história da matéria escura. A matéria escura, ela é imaginada por conta de uma matemática que não fecha. Então você imagina uma coisa que talvez exista, mas talvez não. E se ela não existe, então você vai ter que refazer todas as contas. Então a gente está numa época absolutamente fascinante de incertezas, de questões muito fundamentais. E de inclusive um certo receio de que algumas questões não sejam respondíveis. Não é do cacete, desculpa, mas não é genial uma história dessas? Saber que, que chega uma hora que você chega em questões que não são respondíveis, pelo menos por enquanto. Isso é fascinante, mas na verdade não é todo mundo que tem disposição, ou tem estômago, ou tem saco para esse tipo de incerteza sistemática, né? Como é que o cara pode, ter toda a autoridade, arrogância, etc e tal, se tudo que ele mais acredita pode ser contrariado a qualquer momento, tanto é que eu acho que uma das maiores maneiras de você reconhecer um gênio, de uma certa maneira, é a humildade. O cara aliás, nesse ponto acho que Sócrates, não o jogador de futebol, Deus me livre, eu não gosto nem de futebol nem de álcool, mas Sócrates, o grego, ele tinha uma tirada maravilhosa que era o seguinte: eu só sei que nada sei, né? Quanto mais o cara aperfeiçoava seu pensamento, aprofundava, mais ele reconhecia que, putz, eu não sei nada, né? Tanto é que o método socrático é um método de perguntas, não de respostas. É um método de pergunta atrás de pergunta, atrás de pergunta, atrás de pergunta. E as respostas podem ser sempre sujeitas a uma nova bateria de perguntas. Bom, bonito, mas mandaram o cara se matar, né? Porque o cara provavelmente estava enchendo o saco. Eu disse, vamos fazer o seguinte, para de encher o saco, cala a boca e rema, né? Uma hora você não vai parar com esse negócio. Tá bom assim, a vida é bela, né? Estamos na Grécia, azeitona, azeite, vinho, que beleza. Gente pelada, mas... Então a gente fica louvando o cara agora, mas na época o cara foi condenado a cicuta. Que aliás outro dia escrevi errado, cicuta, mas tudo bem. Por que eu estou contando isso? Porque na verdade, e aí tem outra coisa que eu salvei para ler um pouco mais tarde, eu acho que eu até vou comprar o livro, inclusive, que é um cara que escreveu sobre o pensamento mágico. Não, pensamento mágico não quer dizer que você vai ter, não é Paulo Coelho, não. Na verdade de uma certa maneira, o que o cara está tentando mostrar é que talvez faça parte da nossa natureza humana, da maneira como a cabeça da gente funciona, da gente precisar, da gente depender de um certo pensamento mágico, de ter fé, de acreditar, de ser extremamente otimista, de acreditar em sorte, são todas coisas que absolutamente não têm o menor fundamento, né? Mas isso ajuda a gente a viver. Sem isso é difícil você substituir, tira tudo isso e transforma o cara num cara absolutamente racional, ou num cara absolutamente científico, né? Um cara que está sempre perguntando, está sempre tentando aprofundar o conhecimento e tal. Esse cara é necessariamente mais feliz? Talvez não. E essa é uma questão bastante intrigante para mim, porque vamos imaginar que seu desafio, seja em que área for, seja tornar as pessoas mais felizes, né? Felizes. Parece fácil falar, né? Tornar as pessoas mais felizes, né? Mas e se o que vale para tornar as pessoas mais felizes? A verdade absoluta e dura, admitir que a vida não tem pé nem cabeça, que as coisas são um mero acaso, ou necessariamente as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem contar belas histórias para si mesmas?
belo dilema, né? Belo dilema. Só para ilustrar, recentemente acho que alguém colocou no Facebook um comentário para mim assim: ah, puxa vida, René, como seria bom se as pessoas aqui no Facebook expressassem seus sentimentos de verdade, né? Ou seja, uma certa, sei lá, um certo sonho de que existisse ou que exista alguma maneira não filtrada, né? Que é na verdade um sonho romântico, um sonho do século XVIII, XIX, de absoluta sinceridade, da expressão livre e tal. E aí você fica pensando, bom, o mundo ia ser melhor assim, né? Você chega lá e fala, nossa, teu cabelo tá horrível. Como vai você falar, cara, na boa, hoje eu acordei, sei lá, odiando você, sei lá, hoje eu acordei querendo matar alguém. Dá para construir alguma coisa na base de, né, sem filtros? Talvez não. Talvez o que a gente precise mesmo, e aí o Facebook é prova disso, é contar historinhas bonitinhas, né? E isso, tudo bem, se isso for a natureza humana, se for isso que deixa todo mundo mais feliz, né? O que você tem para propor em troca? E o mais importante, pelo menos para mim, em termos pessoais, é acertar um pouco as expectativas também, né? Volta e meia, sei lá, alguém vem lá com aquelas... Vamos criar uma plataforma para que os cidadãos realmente decidam de maneira participativa e transparente e democrática as grandes questões que afetam a sociedade. Cara, e se o cara for absolutamente incapaz de incluir na história que ele conta para si mesmo questões tão amplas? E se ele só estiver interessado mesmo no filho dele se lambuzando com goiabada, ou no gato plantando bananeira, ou se a única história que realmente interessar for nessas histórias efetivamente locais, né? Efetivamente familiares e próximas, tal, né? Será que esse nosso sonho de que, né, todo mundo vá lá e participe e tal, e, né, será que ele não é uma história para boi dormir? São coisas que me intrigam. Então, olha, eu acho que talvez seja um videocast pessoal demais, talvez seja um videocast de interesse muito limitado, porque eu sei que eu talvez esteja problematizando ou questionando, né, num nível que talvez interesse a muito pouca gente, né? Na verdade, eu posso me permitir esse tipo de questionamento por N razões. Se eu tivesse tendo que, sei lá, apagar 500 incêndios ao mesmo tempo, eu não estaria com banda, né, pra ficar pensando nessas coisas. Quer ver que eu esqueci o crachá? Ih, Gino, acho que eu esqueci. Tudo bem, coisas do futebol. Meus caros, muito obrigado pela companhia. Vou aproveitar que aqui está um pouco parado antes de entrar na marginal. René de Paula Júnior falando.